6 minutos mais um vídeo. 6 minutos mais um vídeo. Desta vez, pessoal, a gente vai aqui fazer a correção do teste de português rapidamente. E bora só lá começar. Então, eu não vou ler o texto, vou só já avançar para a correção. Então, bora lá. Primeira pergunta. Dê um pequeno contexto sobre o casamento a decorrer. Portanto, o casamento a decorrer é entre a Inês e o escudeiro. E basicamente o que se está a passar, aliás, como é que este casamento se formou, é que a Inês pensava, ela, que o escudeiro, como era uma pessoa efetivamente que sabia falar, certo? E portanto, como era uma pessoa que sabia falar, parecia uma pessoa muito corajosa, muito, sei lá, aquelas características, pronto, aquelas características básicas, pronto. Como ela achou isso, portanto, aliás, depois o escudeiro sabia falar, que era muito raro nesta altura cá em Portugal. Ahm, e portanto, com isso, ela quis namorar com ele. Porque a Inês até era uma das únicas pessoas que sabia escrever, ler, etc. Ok? Porque na altura vocês sabem que era muito. Mais de 90% da população portuguesa era. Pronto, era alfabeta. Como é que se diz? Alfameio, não. Analfabeta, exatamente. E tipo, como ela achou o escudeiro e ele sabia. Ele não sabia ler, mas ele sabia falar. Então ela quis casar com ele. Ela disse que ele era rico, pronto. E portanto é por isso que surgiu este casamento. Mas isto não é bem o contexto. O contexto é dizer basicamente que ahm, antes de. Portanto, as coisas começaram-se a descair, não é? Efetivamente. E basicamente vocês tinham que falar. Era isto. Vocês tinham que falar. Tá? As coisas estavam a descair e começou a haver uma discussão entre o escudeiro e a Inês. Ok? Pronto, é isto. Pergunta 2. Porquê que o escudeiro está chateado? Esta pergunta é quase praticamente a pergunta anterior que eu acabei de responder. Só que eu não respondi a pergunta um porque agora sei que era para responder o que eu queria responder já. Portanto, o escudeiro está chateado porque a Inês estava a cantar. Era só isto que vocês precisavam dizer. O escudeiro está chateado porque a Inês estava efetivamente a cantar. E portanto, o escudeiro mandou-lhe calar, não é? Porque ele achava que ela estava a ser irritante, não é? É basicamente isso. Não há muito, quer dizer, pessoal, não há muito a desenvolver, efetivamente, não é? Quer dizer, pronto, ele mandou a calar, só isso. Pergunta 3. Como se sente Inês no texto? Quais são os sentimentos de Inês neste texto? Portanto, Inês sente-se arrependida. Portanto, ela sente-se arrependida por ter escolhido o escudeiro para casar. Ela sente-se triste, obviamente, não é? Porque ela está triste porque ela está presa, não é? Porque o escudeiro prendeu-a, efetivamente. Vocês podem adicionar isso na pergunta 2. Porque, não, na pergunta. Não, se esqueçam, não adicionem isso em nenhuma pergunta. Mas pronto, ela sente-se triste porque depois, obviamente, que esta coisa toda, com esta discussão toda, o escudeiro prendeu-a. Portanto, ela sente-se triste, arrependida e. Uh, pá, medo não. Epá, não consigo explicar, mas era só preciso vocês dizerem basicamente triste e arrependido. Ok? Pronto. E vocês tinham para tentar justificar, como eu já fiz. Ok? Pronto. Pergunta 4. Isto é efetivamente rápido, pessoal. Pergunta 4. Indique, explique o porquê da entrada do moço a seguir. Caracterize-o. Bom, primeiro vou responder à primeira pergunta que está aqui. Portanto, porquê é que ele entra na próxima cena? Porque o escudeiro, como vai a uma guerra, ele vai pedir ao moço para tomar conta de Inês, ou seja, para a Inês não fugir. Ok? É literalmente isso. É literalmente essa a razão do porquê do moço aparecer na próxima cena. Porque o moço irá servir de, de guarda, pronto, a favor do escudeiro e contra a Inês Pereira. E portanto ele vai servir basicamente de segurança para a Inês não sair de casa e ficar ali presa à espera que o escudeiro volte de uma batalha no norte de África. Acho que era Alcácer Quibir. Ok, mas isso não interessa. O que interessa é que era esta a resposta da primeira pergunta, da pergunta 4. A segunda pergunta era para caracterizar o escudeiro. Ou seja, porque é que o escudeiro existe? Porque é que basicamente, caracterizar uma personagem é a mesma coisa que dizer porque é que esta personagem existe nesta obra. Para que é que se está a servir esta personagem nesta obra? É a mesma coisa que perguntar para caracterizar a personagem. Ok? E portanto, o moço, por acaso o moço era uma das personagens um bocadinho mais difíceis de explicar, mas basicamente o moço servia, portanto, tinham como função principal ajudar a caracterizar melhor o escudeiro, ok? Que neste caso era o seu amo, ok?
E portanto, tal é feito pela forma como agem um com o outro, pelos diálogos que travam ou então pelos partes desta personagem. E portanto, o moço mostra-se fiel mandatório do seu amo, mantém Inês presa, ok? Enquanto o escudeiro combate no Norte de África, como eu já disse. Portanto, caracterizar a personagem é isto, é dizer a função dele nesta obra. E portanto, basicamente o escudeiro serve para caracterizar melhor o, o escudeiro. Portanto, o moço serve para caracterizar melhor o escudeiro. Yeah. É basicamente a função, ou seja, caracterizá-lo. Agora, quando eu queria caracterizar assim o moço, não é dizer, olha, eu era loiro, era... Não, pessoal, é dizer, é literalmente dizer a função. Vocês têm que ler bem as frases. Ok? Pronto. Pergunta 5. Explica a perspectiva da mãe sobre este casamento. A mãe está contra este casamento, não é? Aliás, ela desaprova o casamento com o escudeiro, mas lá acaba por aceitar o casamento depois de muitas tentativas de recuso. E portanto, depois a mãe desaparece para sempre e nunca mais volta a aparecer em nenhuma cena da farsa de Inês Pereira. Mas é basicamente isso que vocês tinham a dizer. A perspectiva da mãe é que ela está contra o casamento entre o escudeiro e a Inês. Aliás, até a mãe até diz ao escudeiro para tomar conta dela, o que é o que ele não está a fazer, mas hum, a mãe acaba por aceitar este casamento. Ok? Pronto. Depois de muitos obstáculos. E pergunta 6. Qual é a frase que pode relacionar o escudeiro com o Pé Marques? Ora, a frase que eu falei em quase todas as aulas da farsa de Inês Pereira é mais vá... Pera, calma. Guys, wait. A frase é aquela frase, eu quero dizer perfeito. A ver? Ok, está aqui. Mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. Ok? Portanto, esta é a frase que eu falei em quase todas as aulas. É uma frase efetivamente fundamental. Portanto, vou voltar a repetir. Mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. Eu queria que vocês tentassem relacionar o Pedro Marques com esta frase e o escudeiro com esta frase. E portanto ficaria mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. Portanto, o asno é normalmente o burro, portanto estamos a falar do Pedro Marques, e o cavalo, estamos a falar da pessoa, o cavalo, a gente pensa cavalo elegante escudeiro. Portanto, ficaria mais quero o Pedro Marques que me leve que escudeiro que me derrube. Ok? Pronto. Era só vocês tentarem substituir cavalo com escudeiro e asno por Pedro Marques. Ok? Era basicamente só isso que vocês precisavam dizer para 7 pontinhos. Pergunta. Ora bem, vou ter que avançar, guys. Pergunta 7. Isto é o... Ok, agora passando para Camões. Vamos passar para o Camões, guys. Ok? Pronto. E portanto, este poema, portanto, qual é o poema mesmo? Página 177. Eu tirei isto do livro. Mover de olhos, brando e piedoso. Atenção, já tinha falado deste texto em aula. E portanto, a sétima pergunta é: este poema é medida velha ou medida nova? Justifique. Pessoal, eu acho que só vocês olharem o texto durante 2 segundos vocês vão logo perceber que isto é medida nova. Certo? Mas lá está, dizer se é medida nova ou velha é fácil. Agora quero que vocês digam é porque vocês acham que é medida nova. E no caso, vocês tinham de dizer que efetivamente isto era uma medida nova, porque tem 2 quadras e 2 tercetos, ou seja, estamos a falar de um soneto, não é? Além disso, não precisam dizer, mas tem uma sintaxe rica, vocabulário diversificado. Pronto. E vocês também podiam falar de, atenção, do último terceto, que neste caso tem a chave de ouro. Ok? Chave de ouro, portanto, significa que contém o assunto do poema mais importante. É basicamente o fechamento do pensamento do poema. Do poeta. Basicamente um fecho do pensamento do poeta. Pronto. A fechar o conteúdo, ok? Por isso que é uma chave, porque ele fecha o conteúdo. É uma conclusão, basicamente. Já vamos falar disso mais à frente. É uma pergunta sobre isso. E portanto, a métrica, vocês tinham que falar da métrica, não é? É um decassílabo, ou seja, tem 10 sílabas métricas, certo? Vocês não precisavam de falar da influência petrarquista, mas pronto, era só isso que vocês tinham de dizer. Só precisavam de falar da métrica e da forma poética. A influência petrarquista é falar do nível de conteúdo, amor, paixão, prazer no sofrimento amoroso, etc. Ok? Pronto. Pergunta 8. O tema deste poema é
Portanto, temos aqui 4 opções, mas destas 4 opções temos duas. Portanto, isto é escolha múltipla, temos 4 opções, mas destas 4 opções, na primeira parte da frase, temos duas escolhas possíveis. Portanto, o tema deste poema é reflexão sobre o amor ou uma representação de uma amada. Ora, vocês veem que no texto ele está a caracterizar uma amada, certo? Ele está a caracterizá-la, portanto, um verde de olhos, brando e piedoso, não sei quem, um riso brando e honesto. E portanto, se está a descrever a amada, ele está a representar a sua amada. Ele não está a refletir sobre o amor, certo? Acham que isto é um texto sobre o amor? Isto não é um texto sobre o amor, isto é um texto sobre a amada dele, não é? Portanto, estamos a falar da rapariga dos olhos verdes, certo? Acho que é Henri Matisse, mas pronto, isso não interessa. Portanto, estamos a falar de uma mulher misteriosa que eu tinha falado na aula. E como estamos a falar de uma mulher misteriosa, então não pode ser a falar sobre o amor. Estamos a falar de uma pessoa. Então será a representação da amada. Portanto, só pode ser a opção C ou D. Vamos continuar a ler a frase. Em que o sujeito faz uma justificação ou descrição da sua amada. É que, pessoal, justificação nem sequer faz sentido estar na frase. Portanto, só podia ser descrição. Como é que eu vou fazer justificação de uma frase? De uma justificação de características de uma amada. Como é que eu vou fazer uma justificação? Justificar é a palavra. Vocês têm que saber qual que é a palavra justificar, pessoal. Vocês têm que saber a diferença. Porque há aqui uma página muito importante, que é a página 303 e 304, são as últimas do livro, que basicamente são os verbos instrucionais que vamos dar, mas basicamente falam aí todos os verbos que aparecem no início das frases. E se a gente for à palavra justificar, diz que é provar uma afirmação. E portanto, não pode ser a linha C, justificação. Porque é que eu vou justificar? O que é que eu vou provar? Não vou provar nada, só estou a caracterizar a minha amada. E portanto, eu estou a caracterizar, eu estou a descrever. Estou a descrever as características da minha amada. Então só pode ser a opção D. Portanto, representação da amada e descrição. Portanto, a frase ficaria: o tema deste poema é a representação da amada, em que o sujeito faz uma descrição da sua amada. Ok? Isto não faz muito sentido, mas pronto. Pergunta 9. Verdadeiro ou falso? A linha A. Esta amada não existiu. Verdadeiro. Portanto, a gente sabe que o Camões era um psicopata. Ele só pensava em mulheres só pensava em mulheres que não existiam. Portanto, esta era uma delas. Portanto, sim, verdadeiro. Esta amada nunca existiu. Ok? B. O título caracteriza fisicamente a personagem. Falso. Porque o título caracteriza psicologicamente a personagem. Atenção, eu fiz isto para fazer tipo rasteira. Um mover de olhos. Só porque os olhos estão a mover não significa que é físico, pessoal. Vocês têm que ler o resto. Um mover de olhos. Brando e piedoso. Brando e piedoso são adjetivos. E portanto, como são adjetivos, estamos a falar da parte psicológica. Portanto, a linha B é verdadeira. Não, é falsa, desculpa. A linha B é falsa. Portanto, caracteriza psicologicamente a personagem, no caso a amada, e não caracteriza fisicamente. A linha C. Ela era a mulher certa para Camões. Verdadeiro. Portanto, sim, ela era a mulher certa para Camões. Não há muito a dizer. Porque eu até falo aí num verso que agora não tenho tempo para falar, mas sim. Portanto, efetivamente, ele fala sim da... sim, desculpem, só estou a ver a bateria. Sim, ele diz que é a mulher certa. E depois há a linha D, que é a mais importante, acho eu. Portanto, agora temos aqui uma palavra esta, no verso 12, que representa uma conclusão. E portanto, temos aqui, portanto, esta foi a celeste formosura da minha Circe. Esta, e portanto, efetivamente sim, verdadeiro, isto é uma conclusão. Porque, portanto, este é verdadeiro. Porque estamos a dizer, esta, portanto, não sei o quê, estamos a falar de vários versos e depois no final dizemos esta foi a celeste formosura. Portanto, é meio que uma conclusão. Então, esta foi a amada que eu acabei de vos falar. E portanto, esta tem um valor muito conclusivo. E portanto, é verdadeira. Portanto, isto é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Pronto. Qual o recurso expressivo na terceira estrofe? Justifica. Isto é tão fácil. Vamos lá ver a terceira estrofe. Um encolhido a usar a brandura. Um medo de ter culpa. Um ar sereno. Um longo e obediente sofrimento. Temos aqui muitas frases começam por um. E portanto isto só podia ser a anáfora por causa disso. Portanto, justifique. O que é uma anáfora? Uma anáfora é uma repetição de palavras no início do verso. Ok? É basicamente isso. Pergunta 10. Pergunta 10, anáfora, porque existe uma repetição de palavras no início do verso no verso 9, 10 e 11, neste caso a terceira estrofe. Ok? Pronto. 11. Camões foi formal ou informal? Justifique. Camões foi, obviamente,
Pessoal, isto é tão básico. Camões foi, obviamente, formal, porque efetivamente ele não fala tipo, what's up, guys? Não, ele diz tipo, ele fala de uma forma formal. Ou seja, ele fala de uma forma, ele fala para uma pessoa que nunca conheceu na vida. E portanto, pessoas que nunca conheceram na vida. Normalmente as pessoas que a gente nunca conhece na vida, a gente fala de uma forma formal, certo? Pois é o que está a acontecer aqui neste texto. Portanto, o Camões fala com a sua amada de uma forma formal. Porque como é que a gente pode dizer que ele nunca falou com a amada? Porque a amada nunca existiu. Logo, então ele vai falar de uma forma formal. Ok? Por causa disso. Pronto. A não ser que vocês possam conhecer pessoas e falar logo de forma informal, mas eu não recomendo muito bem. Pronto. Pronto, agora vamos passar para os atos elocutórios. Portanto, pergunta 12. Indica o ato elocutório das frases. Eu acho que isto foi a melhor pergunta que alguma vez já fiz na vida. Mas bora lá. Portanto, vamos lá. Linha A. Juro que não fiz nada. Pessoal, esse juro. Temos aí, portanto, o ato. Basta só ler a primeira palavra, juro. Juro é o ato elocutório compromissivo. Ok? Portanto, compromissivo usa verbos como jurar, certo, que é o que já está aí, e portanto releva um compromisso do emissor que se compromete a praticar determinada ação. E a ação é o facto de ele não fazer nada. Ok? Ele não ter feito nada. Ok? Pronto. B. Está encerrada a aula de matemática. Estudem. Portanto, esqueçam o estudo e fica só. Está encerrada a aula de matemática. Eu ao dizer está encerrada a aula, eu estou a dizer que, aliás, encerrar, basta só vocês verem o verbo encerrar e vocês conseguem logo dizer que isto é um ato elocutório declarativo. O que é um ato elocutório declarativo? É implicar a transformação de uma realidade a partir de um enunciado de um locutor a que seja reconhecida a autoridade para isso. Ok? Portanto, eu estou a declarar que a aula vai encerrar. É basicamente isso. Portanto, está encerrada a aula de matemática. Isto é um ato elocutório declarativo porque eu estou literalmente a declarar que a aula vai terminar. Ok? Pronto. A linha C. Acredito que amanhã vai ser um melhor dia. E, portanto, a maioria das alíneas aqui vocês precisam só de olhar tipo, para a primeira ou a segunda palavra. Portanto, acredito. Acredito é logo um ato elocutório assertivo. E, portanto, ou seja, porque literalmente a gente usa esse verbo acreditar quando é algo assertivo. Porque é assim, porque o assertivo é basicamente explicar. São explicações ou constatações que comprometem o locutor sobre a verdade. Portanto, eu acredito que amanhã. Portanto, ao dizer eu acredito, eu estou a dizer que, efetivamente, algo poderá acontecer, neste caso amanhã, que é o que está a frase. Portanto, eu estou a explicar que algo vai acontecer amanhã. Como estou a explicar, estou a ser assertivo. E, portanto, isso é o ato elocutório de ser assertivo. Ok? Portanto, assertivo é a C. D. Vou-te proibir de jogar Mario Kart 8 Deluxe. Vai estudar. Vamos esquecer o vai estudar e vamos só focar. Vou-te proibir de jogar Mario Kart 8 Deluxe. Vou-te proibir. Basta só vocês. Normalmente aqui nos atos elocutórios vocês só precisam de focar-se numa palavra. Isto é tão básico. E no caso a palavra aqui é proibir. E portanto, proibir só podia ser. Portanto, neste caso. Proibir é. Ok. Proibir é um ato elocutório diretivo. Ok? E, portanto, demonstra a intenção de o locutor levar o interlocutor a agir. Portanto, a pessoa que está a jogar Mario Kart 8 Deluxe vai ter que fazer alguma coisa, porque o outro agente está a pedir a essa pessoa para parar de fazer alguma coisa, que neste caso é jogar Mario Kart 8 Deluxe. E, portanto, isso é ser diretivo. Portanto, e normalmente o verbo proibir é muito usado nisso, porque é então uma intenção. Neste caso, vamos imaginar que este vou-te proibir, isto é uma mãe a falar, e, portanto, efetivamente está a dizer ao seu filho para parar de jogar Mario Kart 8 Deluxe. Isto é uma conversa muito interessante. Mas basicamente ela está a pedir para eu parar de jogar Mario Kart 8 Deluxe e está a demonstrar, portanto, neste caso está a demonstrar a intenção, está a levar o interlocutor, que neste caso é o filho, a agir. No caso, esse agir é parar de jogar. É basicamente isso, pessoal. Ok? E a linha é. A linha é. Lamento a sua morte de Minecraft. Aqui a palavra especial era lamento. E portanto, essa palavra lamento é um ato elocutório expressivo, porque apresenta o estado psicológico do locutor. Portanto, eu ao dizer lamento a sua morte de Minecraft, eu estou a dizer, segundo o meu cérebro,
Porque tipo, eu tenho pena da tua morte no Minecraft. E portanto, isso significa que eu estou a ser expressivo, eu estou a expressar os meus sentimentos pela tua morte no Minecraft. Porque isso importa, isso é muito importante. Morrer no Minecraft é muito importante. E portanto, até porque o verbo lamentar é muito. É basicamente, quando aparece lamentar, é logo quase, basicamente, um ato ilocutório expressivo. Ok? E portanto é basicamente isso. Portanto, a linha A, compromisso, compromissivo. A linha B, ato ilocutório declarativo. A linha C, ato ilocutório assertivo. A linha D, ato ilocutório diretivo. E a linha E, ato ilocutório expressivo. Ok? Mas enfim, pessoal, eu não vou corrigir, obviamente, a escrita, não é? Porque a escrita is up to you. Mas enfim, pessoal, vou ficar por aqui. E eu vejo-vos no próximo vídeo, ok? Peace out. Bye, guys. Tchau.